Gente, vamos a mais um outro vídeo sobre o cangaço. Eu tenho bastante coisa a falar porque essa área ela é pouco explorada ou não é explorada. Trazer o cangaço para ser examinado à luz, digamos, da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, seria o médico. Eu não sou médica, certo? Mas eu me espelho bastante em doutora Ana Beatriz, que é médica e fala muito sobre essa questão de personalidade, de quem é narcisista, quem é psicopata, quem é neurótico. Ela fala sobre tudo porque ela é médica, mas dentro da minha área, que é também da psicanálise e psicologia, e eu também do direito, por isso eu falo sobre a criminologia, né? E então, eu vou, assim, colocar hoje o seguinte: por que o Virgulino aparece mais, ou apareceu mais na história do cangaço? Quais são as diferenças? Porque foi o estilo, a forma, a maneira com que ele agia, as roupas que ele usava, a forma dele articular os grupos e desarticular também, né? Porque sabe-se que o Virgulino, ele juntava muitos criminosos, ele atraía. Por quê? Porque ele era criminoso e muitos criminosos jovens, houve poucos assim que entraram para o cangaceirismo lampiônico e que já eram pessoas idosas, muito poucas. O mais idoso, entre aspas, era o próprio Virgulino, né? Que já tinha pego o macete, como se diz, com o senhor Pereira. O senhor Pereira era diferente do Virgulino, completamente diferente, gente. O senhor Pereira era casado, tinha família, tinha bens, mas começou matando, torna-se cangaceiro, formava grupos assim. Como ele tinha propriedades, então tinha aquele jagunço, aquelas pessoas que ficavam ali e que, aquele tempo sabemos que o emprego, né, relação, vínculo empregatício, não existia praticamente, né? Eram as pessoas que serviam, né? Aquelas pessoas abastadas que moravam nas suas propriedades, que também, às vezes, alguns tinham direito de ter as suas criações, crias, né? Animais, tinham direito a uma casinha, tinha direito, né? Tinha a casa do dono da fazenda, né? E tinha a casa daqueles que o serviam, mas eles não tinham vínculo assim, empregatício, né? E não eram assalariados, né? Então, tudo isso a gente tem que olhar, né? Temos que verificar. O senhor Pereira tinha fazenda, tinha aquelas pessoas que ficavam ali cuidando da propriedade e também serviu o senhor Pereira nos momentos de assassinar as pessoas que ele queria matar. Isso era comum, gente. Não era só o senhor Pereira, não. Antes mesmo do senhor Pereira, isso já existiu e já existia, né? Agora, aí conforme eu estava falando, por que o Virgulino aparece mais? O Virgulino, pela sua forma exótica de ser, olha aí, né? Pela sua forma narcisista de ser, ele juntou grandes grupos, mas depois ele teve dificuldade de segurar, de sustentar aqueles grupos. Por isso, ele dividia os grupos, porque era chegar um monte de homem ali, armado num lugar, invadir alguma mercearia, era venda, mercearia, propriedades, casas, né? E então ele juntava aquele contingente de pessoas criminosas, o Virgulino, né? E invadiam determinado lugar para saquear, para roubar, para matar, para estuprar, para tudo. Eles estavam ali para cometer os crimes e para sobreviver também, porque como criminosos, eles eram as pessoas que viviam à margem da lei, né? Então, eles não tinham direito sequer a documentos, não tinham direito, gente.
Vejam só, vamos atentar para esse detalhe. Muita gente faz, fulano, esposo de fulano, cangaceiro. Gente, esse povo não casava na igreja. Era um outro fator, né? Os criminosos, ainda hoje a igreja católica, que era que predominava naquela época, né? Também não casavam criminosos, cangaceiros. Eu atentei para esse detalhe, certo? Então, o Virgulino juntava aquele monte de criminoso, cometia as suas atrocidades, os seus roubos, massacravam as pessoas, roubavam, praticavam toda sorte de delitos, né, crimes hediondos. Aí fugiam e depois eles ficavam mais ou menos próximos. E quando o Virgulino precisava de outra investida, por quê? Porque faltavam os mantimentos, faltavam as coisas, aí eles juntavam para atacar outro lugar. Vejam só. Então, essa divisão de grupos, aí muita gente diz assim, porque ele dividiu em grupos. Ele tinha aqui, ele também, nem sempre ele liderava. Nem sempre o Virgulino, esse pessoal tem o costume de dizer assim, ele era um líder. Não, gente, não. Quando começaram a surgir os problemas nos grupos, por exemplo, Volta Seca, ele diz, vá para lá, leve tantos, né? O Corisco mesmo não se curvava ao Virgulino, né? E outros, que o Zé Serino era mais, né? Digamos assim, mais maleável, pelo que se entende, né? Pelos relatos dele. Mas aí ele formava grupo, por exemplo, o Corisco passava 1 ano, 2 ou meses, né? Meses e até anos, sem estar no jungo do Virgulino. Agora, quando precisava, aí ele se comunicava através de quem, gente? Dos próprios cangaceiros ou dos coiteiros. Havia também o coiteiro, que era coiteiro forçado. Porque quando o Virgulino passava, era uma tática deles, né? Não diga que eu passei para cá. Diga, eu fui para cá, você diz que eu fui para cá. Porque se você disser, me dê a direção, né? Avisar para os policiais que eu fui, digamos, para o lado esquerdo, que é o meu aqui, certo? Se você disser, eu volto. E aqui eu faço, eu não deixo um pinto vivo. Uma galinha não fica viva aqui. E ele cumpria, né? Porque era próprio do Virgulino. Então, isso era uma forma. Aí muita gente fornecia as coisas para o Virgulino, dava, ou vendia, né? Ou ele tomava, né? Porque o poder de fogo. Quem é que vai enfrentar um cara com rifle, com muita bala? Aquele povo chegava todo fantasiado, parecia umas borboletas de asa dourada, né? Tudo cheio de penduricalho, catingando. Gente, os cangaceiros andavam catingando, né? Aí usava perfume. Quem disse, quem mais floreou o cangaceiro lampião foi Frederico Pernambucano de Melo, dizendo que ele usava as coisas, perfumes franceses, tomava vinho, cavalo branco. Ele até podia tomar, mas eu acho muito difícil que houvesse todas essas coisas assim à disposição do Virgulino. Mas como ele entrava em determinados lugares, às vezes se aproximava de fazendeiros abastados, que tinham uma certa condição, que importavam, né? Tínhamos muita coisa importada, gente. Aquela época, os tecidos, quase tudo era importado. Aqui tínhamos poucas fábricas, por exemplo, em São Paulo, já no Sudeste, né? Tínhamos algumas fábricas de tecidos. Tínhamos Delmiro Gouveia, que trazia coisas importadas. Tínhamos, digamos, e tinha a fábrica Delmiro Gouveia, que Virgulino ia para lá, era Almocreve, foi para lá, conhecia bastante os sertões, né? Os caminhos. Quando não conhecia, chamava alguém, me diga para onde eu vou, para onde é que eu vou. E tinha que dizer certinho, porque senão ele matava,
né? Então, gente, a gente tem que ver tudo isso. Como é que o Virgulino, porque ele era tão líder quanto dizem por aí? Não, era mais o poder, o medo de morrer. Tinha que servir ao Virgulino, não servia ou dá ou desce, né? Era dessa forma, né? Então, o Virgulino, ele fez as roupas dele também, né? Depois que as mulheres entraram para o cangaço, ele já usava aqueles penduricalhos, aquelas moedas nos chapéus, depois estrela, que as pessoas acreditam que as estrelas eram estrela do rei Salomão. Gente, não era não. O Virgulino não sabia nada da vida do rei Salomão. O Virgulino, ele era pouco letrado, ele sabia ler. Passou 3 meses estudando com o professor Soriano, que foi professor lá dos meus tios, do pessoal lá de Floresta, certo? E o Virgulino estudou 3 meses, estudou também. Dizem que levavam alguns professores, iam ensinar naquelas vilas, ali naqueles sítios, naquelas fazendas, né? Então eles usavam as estrelas, os símbolos, né? A gente vai analisar, o Virgulino usava as estrelas no chapéu porque ele queria ser, ele era invejoso, né? E ele queria ser digamos, um coronel, ele queria ser um militar, um militar que usa as estrelas, né? As insígnias, né? Que usam, depende da patente. E Lampião passou logo a capitão. Num minuto, Lampião virou capitão, né? Foi o Floro Bartolomeu que chamou para ele combater a coluna Prestes, que ia passar por aqui, né? Questão política, né? Aí chama e Virgulino recebe uma patente, fez uma farda, a princípio mandou fazer uma farda toda cinturadinha, né? Pode ver a farda do Virgulino, tem uma cinturinha bem feitinha, né? Cintura de pilão. Então, aí ele vai colocar esses emblemas, essas estrelas. Essas estrelas, elas provêm da mente de Virgulino, que era muito criativo, porque o psicopata todo ele é criativo para poder fazer o que ele quer, né? Dar evasão aos instintos deles. Aí eles têm como ficar imaginando, construindo, as astúcias dele são demais, né? E ele usava as estrelas por conta dos militares, porque coronéis, soldado usa as fitas, né? Aí soldados, depois de soldado vai graduando, né? Até chegar coronel, até chegar major, até chegar, né? O maior posto que tiver, né? Hierarquicamente falando, né? Dentro das polícias, que são várias polícias, a gente tem que mostrar isso também, né? Tem da Marinha, tem oficiais militares do Estado, tem do Exército, né? Da Aeronáutica, que já é uma coisa mais, né? Da Aéreo, já foi depois de Santos Dumont, né? Mas a Marinha já é dos mares. Então, gente, a gente tem que analisar tudo isso. Por que o Virgulino usava as estrelas? Ele usava as estrelas porque ele era invejoso, porque ele queria ser capitão, porque ele queria ser comandante. Vejam que tem fotos do Virgulino, inclusive, como se ele estivesse fazendo um pelotão. Os soldados fazem, ficam ali em fila, né? E eles seguem ordens, né? E aquela maneira da continência, aquela coisa toda, tudo isso são coisas que tem dentro das polícias, né? O soldado depois, sei lá, chega até o oficial, chega, né, até os maiores postos, né? Certo? Os mais altos, aliás, né? Então, o Virgulino passou logo a capitão, e ele se sentia o capitão, ele se sentia o poderoso, né? Agora, ele era o poderoso por quê? Porque ele andava atacando as cidades, as cidades não, desculpa aí, ele não atacava cidades, ele era do banditismo rural, até porque as cidades não eram como são hoje,
É totalmente diferente, né? As populações, até a gente pode ver isso, verificar que São Paulo só prosperou mais depois das indústrias, dessa coisa, né? E é São Paulo, Rio de Janeiro, né? E Recife, onde eu estou, né? Então, era diferente, né? A população era mais rural. A população naquela época era rural, eminentemente rural. Inclusive, as pessoas de Poços eram as pessoas exatamente do ambiente rural, né? Depois que houve essa mudança, as pessoas vinham trazer os seus filhos para estudar nas capitais, nas cidades que tinham colégios bons. Aí muita gente queria formar os seus filhos ou mandava para, por exemplo, Recife, que tinha a faculdade de Direito, né? A faculdade de Direito que o Coronel Lucena veio foi aqui em Recife, gente, né? Ou então as pessoas estudavam na Europa, né? Queria formar alguma pessoa, algum médico, alguma coisa, tinha que estudar na Europa. Era aquela época, gente, a gente está analisando de lá para cá para poder entender tudo sobre o cangaço. E eu comecei falando quais eram os modos que o Virgulino matava, a maneira, a forma. Exatamente, a gente também tem que chegar nisso, porque ele era psicopata do tipo serial killer. E o psicopata, ele tem o sistema límbico, não funciona. Como não funciona, eles é razão e emoção. Aliás, emoção zero, desculpa aí, essa falha. Ele é 100% razão, 0% emoção, ele não se emociona. Se ele vê você chorando, se ele vê uma pessoa morta, se ele vê uma pessoa sofrendo, ele vai gozar com isso. Porque tem um texto, uma música que o Virgulino cantava, quer dizer que o rifle dele atirava cantando. E depois ele ficava sorrindo do próprio horror. Então, gente, isso é muito importante que se analise os versos que ele deixou, as músicas que ele cantava, né? Ele não deixou escrito, mas todo mundo sabia cantar, né? Ele dizia que o meu rifle atira cantando, sou um grande atirador. Aí, sei lá, o que ele dizia era exatamente o que representa o Virgulino, né? Como pessoa que foi, né? E como ficou na história. É assim que a gente tem que estudar para entender. Então, ele aparecia porque ele chegava fantasiado, né? Diferente dos outros homens de sua época, né? Ele começa a colocar os penduricalhos, carregar, por quê? Porque ele vivia volitando, vivia flutuando, digamos. Era num lugar, era no outro, ninguém sabia onde o Virgulino estava, ninguém sabia. Porque ele andava, né? Tem gente que diz que ele andava até 60 quilômetros por dia. Eu desconfio disso, viu, gente? Porque uma pessoa andar 60 quilômetros por dia, eu acho que numa vez que ele tinha que correr, ele podia alcançar 60 quilômetros. Mas o normal de se andar, eu estava pesquisando, no máximo 18 quilômetros, né? Agora, quando ele estava na marcha de fuga, né, a maneira de dizer, então ele podia alcançar vários quilômetros para poder correr das polícias, porque ele não era tão assim invencível não, viu, gente? O Virgulino, ele não era uma pessoa tão brava, ele sempre mandava os outros na frente levar um bilhete, fazer ameaça, e quando ele chegava com um grupo, ele nunca ia na frente. Ele mandava os outros, né? Ele botava o escudo, e o outro era o escudo para Virgulino, porque era a forma dele se proteger. Além de tudo, aquele monte de homem ali, sujo, catingando, ou mesmo cheio das roupas, né, floreadas, né? Parecia o pavão, né? Então, mas quando chegava, assustava. Além de, ou também impactava, né? E as pessoas tinham medo, tinham pavor. Aí corriam, se escondiam, abandonavam as casas, abandonavam as coisas, ele se fazia. Ou então ele pegava, chegava assim, mate tantos bois, mate isso, para saciar os garotos, né? Que ele gostava de andar com os garotinhos, viu, gente? Era bom para ele, até porque idoso não aguentava o ritmo, né? Tinha que ser jovem mesmo, né? Aí ele ia dizendo, faça isso, faça aquilo, porém, ele também teve que dividir os grupos, porque ele não conseguia
aquela coesão, aquela segurar todos. Havia crimes, eles se matavam entre si, brigavam, né? E quando o Lampião via que não podia, digamos assim, dominar, que não era o líder, né? Aí ele dizia, vá para ali, vá para aqui. Aí ele dividia os grupos. Como teve vários grupos, né? Conforme eu falei já antes, o Corisco mesmo não se dobrava. A Dadá, principalmente, quando entrou no grupo, brigava muito com a Maria do capitão, a Maria Bonita. Brigavam muito, porque a Maria chamava a Dadá negra, né? E ela não era branca. Agora, ela se endeusou para o lado de entre aspas, né? Do galeguinho do Corisco, né? O Diabo de Ouro, né? E ela ficou com o Corisco, mas ela não o Corisco não roubou a Dadá. A Dadá entrou pro cangaço, porque ela já tinha um noivo, mandaram matar, ela cedeu, né? E mandaram matar esse noivo para ela ficar com o Corisco. Portanto, gente, tem muita coisa a falar sobre o cangaço, né? E sobre personalidade, principalmente sobre essa questão de como o Virgulino conseguia juntar grupos e também dividir os grupos. Por que ele dividia os grupos? É importantíssimo saber que nem sempre ele dominava os grupos. Aí, então, ele dava, né, vá para ali, dava uma forma, fazia de uma maneira que os outros não se rebelassem, né? Depois a gente vai ainda fazer esse estudo trazendo para a época atual, para mostrar como é que esses grupos de matadores, esses grupos de cangaço, naquela época e hoje, dos traficantes, como era e como é que eles fazem para conseguir fazer as suas investidas.